enquanto as pessoas de negócio não entenderem que você é o maior ativo da sua empresa, se você não cuidar de você primeiro, quem vai pagar a conta vai ser o CPF e não o CNPJ. Ter um CPF forte é o resultado de um CNPJ forte. A saúde integral, ela é a maior nova inteligência sobre os negócios. E para estar falando hoje sobre CPF forte, através do empreendedorismo com energia e saúde, e utilizando o esportes para trazer uma vida ativa, eu estou aqui com o Alan, nosso convidado especial de hoje. Muito bem-vindo aqui, Alan, ao nosso programa dos Resgatados Cast. E para estar honrando aqui o Alan, ele é o dono da NewMed, né? Vamos falar sobre a NewMed, que é o nosso parceiro aqui, que tem patrocinado aqui o nosso programa, né? Então todas as pessoas vêm aqui e ganham um brinde. Eu não podia deixar de honrar você, então eu trouxe aqui um produto da Team Bravo para você, tá? Obrigado, irmão. Então aqui é uma das empresas aqui do ecossistema nosso aqui, resgatado 20 anos, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que está muito em alta, né? Sim, e importante. Antes da gente falar desse assunto muito em alta, então aqui nós temos o nosso patrocínio da NewMed. Quer falar um pouquinho aqui da NewMed? Fica mais fácil, né, André? Falar da empresa. Para mim, primeiro, agradecer você pelo convite, né? É um tema de extrema importância, não só para empreendedores, para empresários, mas para todo mundo, né? Fortalecer quem nós somos, tanto fisicamente quanto espiritualmente, enfim. Bom, falar da NewMed, a empresa nasceu aí há 1 ano e 7 meses apenas, é uma empresa nova, bebezinho, começando agora. Eu não poderia deixar de mencionar a Bálsamo GES, que através da Bálsamo GES, né, que é uma empresa também do grupo, né, da minha família, foi aí que nasceu a NewMed, né, nessa área de suplementação, de suplementos, né? Eu e os meus irmãos, a gente entrou nesse mercado de suplemento, e aí, há 1 ano e 7 meses atrás, eu tive a iniciativa de começar a empreender, e eu falei, bom, por que não também, né, fazer um suplemento mais voltado para a área esportiva, né? Então, eu trouxe aqui a creatina, que hoje é a nossa queridinha, né, nossa top 1 aí de venda. Creatina é top demais, muito bom, né? Creatina todo mundo deveria tomar, não só para praticar esporte, mas para o dia a dia. E eu trouxe nossos lançamentos, né, que é o ômega 3, produto maravilhoso, né? Tem um potencial e ele tem o ômega 3 no nosso cérebro, ele tem um papel muito importante, né? A gente sabe que a gente não come peixe todo dia, né? Sim. Então, a nossa alimentação que é a chave para o nosso corpo, então a gente deixa às vezes suplementar algumas coisas, então o ômega 3 ele nos ajuda, né, nessa suplementação. Bacana. Ainda mais para os negócios, que a gente tem que tomar muita decisão, pensar muito, né? Então, estar com o cérebro bem e saudável é muito importante, né? E o Texto 1000, né, que é um produto também natural, voltado ao masculino, ao homem, né, para deixar a testosterona alta, né, que a ideia não apenas questão de academia, ou as pessoas confundem a questão de somente para ter relações, nada a ver. A testosterona é o hormônio mais importante do homem, eu digo, né? Para o homem estar ali sempre ativo, né? Estar disposto para fazer as atividades do dia a dia, do trabalho, da família. Então, eu trouxe esses 3 aqui hoje. Legal. Nós temos mais produtos, viu, André? Sim. Tem uma linha grande, vocês sabem, o site está aí da NewMed, né, disponível. Mas eu trouxe os 3 aí, que é o nosso destaque lá da empresa. E a testosterona também é muito bom para os negócios, porque ajuda na concentração, no foco. Isso é muito importante para o dia a dia, né? Para a gente tentar tomar as decisões certas, fazer algumas coisas de forma correta. Legal, certeza, energia aí, muito bom. Então, obrigado aí pela participação. Esse é seu, viu? Aqui. Esse é seu. Legal, muito obrigado. Um brinde aí para você também. Bacana. Então, hoje, quem ganhou fui eu. Você quem ganhou. Tem que ganhar é você. Você que é o convidado, né? Você que deveria estar ganhando, né? Legal, bacana. Então, quem é o Alan? Conta um pouquinho pra gente aí. Lá. Eu... casado, né, pai de 4 filhos. Eu tenho um casal, né, Benício e Liz, e minha esposa grávida de gêmeos. Então, 4 filhos aí. E quando eu te conheci, eu sempre achei que o seu casal era gêmeos também, né? Que é muito pertinho a idade, né? 1 ano e 3 diferenças só, né, o Benício e da Liz. E a gente entrou nessa de família grande, eu e minha esposa, esse desafio. Por princípios também, né? Eu sou cristão, com 35 anos de idade. Comecei no empreendedorismo, André, faz pouco tempo, né?
3 anos apenas. Eu tenho formação em engenharia de produção. Trabalhei um bom tempo em multinacional. Essa vida acadêmica, correria, visitar empresas. Já viajei, tive a oportunidade de viajar para alguns países, né? Mas eu entrei no desafio do empreendedorismo, né? Então, com 30 anos, 31, eu falei, bom, né, quem sou eu? Como a gente começa a questionar, Sim. né? O que eu gosto de fazer? Eu sou muito quieto, sou tímido. Eu não consigo, às vezes, falar, articular. Eu falei, pô, mas vou entrar na área de vendas, né? Vender suplemento, cara. Como que eu vou fazer isso? Mas hoje, graças a Deus, a internet também nos ajuda bastante, né? O digital é muito importante. Mas voltando, falando de mim, então, casado, né? 35 anos, tenho um ministério na igreja, que eu gosto muito, eu sempre gosto de mencionar. Sou cristão desde berço, desde quando nasci. Eu toco na igreja, né? Sou músico também, tenho um ministério lá. É algo que eu não abro mão, André. Por mais que, cara, assim, tenho os compromissos do dia a dia, vida corrida, família, filho, trabalho, mas eu não abro mão. Né? Legal. Sempre está com o meu ministério ativo. Isso é importante, ali, né? Porque às vezes a gente tem coisas que a gente gosta e tem coisas que a gente precisa fazer. Exatamente. E como você concilia e tem energia para dar conta de tudo isso? Então acho que é um pouco da nossa conversa hoje, né? Sem dúvida. Faz sentido, sim, essa conversa, André, porque a gente tem que estar disposto, né? Legal. Com certeza. Bacana. E o Alan, conta pra gente um pouquinho antes de você ter mais performance, né? Quem era o Alan antes, né? Inclusive, vou pedir até para nossa equipe aqui para colocar o seu antes e depois aqui, né? Vamos ver quem que era o Alan alguns anos atrás. Melhor não, quem que é o Alan agora, né? Olha lá, rapaz. Que é isso, hein? O homem tava bonitão, acabado, né? Antes, vai, tá vendo? Olha lá, o homem tá acabado, olheira, né? Magro. Ainda estava bem, né? Se for ver, você ainda estava bem. Que tem muita gente, às vezes, tem problema de saúde. Sim. Então, você pega obesidade, doenças silenciosas são muito piores. Mas, às vezes, também o fato de você estar magro, de você não estar... Não tem nada a ver. Na alta performance também muda bastante. André, vou te falar. Ali, eu tinha 27 anos. Olha só. Eu pesava 65 quilos, cara. Eu tava com o fígado inflamado, você acredita? Acredito, por causa da alimentação. Então, às vezes, você fala assim, o cara tá magro, tá saudável. Foi o que você falou. É mito isso daí. Muita gente com colesterol alto, com diabetes. Eu tenho hoje mentorados que a pessoa é magra e tá com problema de perder peso por conta da diabetes, cara. Então, essa foto é muito legal. Eu gosto de comparar, porque essa foto eu tô correndo, né? Uma prova até que você tava correndo também. Que legal. Eu fui ano passado, 34 anos, e aqui com 27. Então, assim, né, às vezes a gente fala, pô, mas eu tô com 30, 40, será que dá tempo? Sempre dá tempo. Sim. Da gente e normalmente o pessoal vai ganhando mais idade, acha que vai ficando pior, né? De maneira e a gente nenhuma. pode ver que a gente pode continuar evoluindo e melhorando mesmo com mais idade, né? Claro, quem é jovem, quem tem a oportunidade de já começar cedo é melhor. Sim. Você evita obesidade, você evita doenças, né, viscerais, gordura visceral que é perigosa. Como eu te falei, ali eu tava com o fígado inflamado, cara. Mas então, infelizmente a falta de maturidade, de mentalidade, não deixa com que os jovens, os adolescentes tenham esse tipo de entendimento e comece a cuidar mais cedo, né, cara? E ali, alimentação ruim, né? Tomava refrigerante, comia açúcar doidado, né? Não tinha... Eu também não sou extremo, viu, André? Falar assim, se você me convidar para uma pizza, eu vou comer, cara. Só que assim, tudo equilibrado, né? Tem o dia certo, o momento certo, a quantidade certa. Evitar comidas pesadas, açúcar é inflamatório, né? O nosso trigo hoje ele é tão processado que ele é inflamatório também. Sim. Então, e alimentos processados, cara, foge, né? Miojo, enlatados, refrigerante. A gente tem que abandonar essa vida aí. E é o mal do século, né? Porque hoje o normal é comer esse tipo de alimento. O normal é ser desse jeito. Quando você não quer ter esse estilo de vida, você vira o diferente. Não, você é criticado por fazer o que é certo, né, cara? É verdade. E uma coisa também que eu gosto de olhar essa foto assim e comparar, né? Por exemplo, a questão da musculatura, né? É importante você ficar fortão, bonito, saudável. Não é só questão visual, viu, André? Sim. O músculo ele tem um papel importante no nosso corpo, né? Sim. Porque ele sustenta, ele sustenta o nosso corpo para você estar bem fisicamente para as atividades do dia. Então, às vezes fala, pô, fazer musculação, cara. Eu fazia, mas eu fazia assim, de qualquer jeito, né? Eu tinha uma rotina muito fraca, né? Hoje eu pego um pouco mais pesado. Vou para academia 3 vezes por semana, pratico tênis, né? Jogo tênis. Quando eu consigo fazer corrida, eu participo de provas de corrida.
Então, por que isso? Para deixar a minha musculatura forte. Sim. A questão visual, ela vem, não tem como. Consequência, é uma né? consequência. Mas o objetivo é você fazer aquele exame, aquele geralzão do ano, né? Que faz esteira, Fazer arranca o check-upzão um monte de aqui, né? sangue nosso lá. Sim. E os caras vêm e falam, cara, não tem nada. Você tá zerado. Parabéns. Ou você tá até bem, né? Acima da média. Você tem coisa melhor? É. Né? Então, E nesse trabalho que eu faço, né? Às vezes, quando eu falo de saúde, de cuidar do corpo, muita gente entende que vou botar o shape, né? Que é a moda agora, né? Vou botar o shape, vou botar o shape. e tá tudo não bem, sobre... mas não é só isso, Entendeu? né, André? O ideal é o quê? Você ter performance, é você estar bem. Agora, você vai botar o shape, aí é alta performance. Alta performance é desgaste. É verdade. Entendeu? Então, ao invés de você ganhar longevidade, você vai diminuir longevidade para você ter uma alta performance, Sim. entendeu? Tem exemplo, né? O Coleman, que foi campeão de fisiculturismo por muitos anos, né? Ele tá de cadeira de roda. Sim. Então, assim, o cara abriu mão realmente da vida dele para aquilo ali, para o esporte, né? Não é o meu caso, não é o seu caso também. E até é bonito você ver ele levantando uma tonelada no Sim. leg de 45, você fala assim, cara, Então. diferenciado. Só que é o que você falou, né? É alta performance, é desgaste. Então, por um tempo, você vai bem, mas depois bateu lá os 45, 50 anos para frente, aí começa a ficar mais difícil. É verdade. Então, a ideia, André, é estar saudável. Esse é o ponto. Sim. Né? Esse é o ponto-chave. Estar E saudável. Eu estar bato bem. muito em cima também estar saudável de saúde integral, né? Sim. Estar saudável na sua mentalidade, nas suas emoções, né? No seu coração, no seu corpo físico e na sua espiritualidade. Porque às vezes não adianta você falar, cara, eu cuido super bem do corpo, eu estou super bem emocionalmente, só que eu abandono a área espiritual. Esse corpo vai viver 120 anos aqui na Terra. E a eternidade, como vai ficar? É verdade. Então, por isso que é importante você ter essa integração dos três, que é o diferencial que vai dar para a gente ter mais energia, mais disposição, uma vida com propósito, né? Com certeza. Que bacana, muito legal, Alan. E falando aqui então um pouco mais sobre a performance, né? Como foi para você mudar esse estilo de vida, começar a ter esse estilo de vida com mais performance? O que mudou para você de chave? O que você começou a fazer ou deixar de fazer para começar a melhorar a sua performance? André, muito boa pergunta. São duas coisas, né? Primeiro, quando eu fui fazer o exame com o doutor e ele me deu essa notícia, que eu estava com o fígado inflamado. Eu falei, pô, mas... né? Eu não sou um cara de bebedeira, Mas como assim? Eu estou pesando 65 quilos, era para eu estar bem. Então virou minha chave. E uma certa vez, cara, eu passei mal, estava em casa, eu comi alguma coisa, assim, exagerei na comida e tal. E eu apaguei, desmaiei, minha pressão caiu. A minha esposa foi lá, né, me ajudar. E eu falei, não, chega, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar a alimentação, eu preciso fortalecer, eu preciso de uma academia, fazer alguma coisa. Sim. Porque a gente entra naquela assim, já estou casado, né? Eu já tô com... O comodismo bate na porta, quero eu já ficar estou bem, cegado, né? Eu chego do trabalho cansado, eu quero ter meu momento, o cara vai lá, abre um refrigerante, ou quem gosta de tomar uma bebida alcoólica, abre e se acaba lá. E no seu caso, com o fígado desse jeito, eu mesmo perdi meu avô por conta de cirrose. Aí. Mas ele era alcoólatra? Cara, ele não bebia nada de álcool. Tá vendo? Entendeu? Exatamente. Então, esse é o problema da alimentação errada, do estilo de vida errado. É verdade. E, cara, onde que culmina, né? O problema em um órgão levou todo um pane sistemático, né? Então, a hora que você perguntou para mim, virada de chave, essa foi uma, né? Quando eu tomei esse tapa e falou, acorda, vai fazer alguma coisa, vai cuidar da sua saúde, né? E segundo, André, é por causa da empresa, do empreendedorismo. Legal. Mas por quê? O que tem a ver? Foi o que você falou, cara, CPF forte, CNPJ forte. Com a empresa, né? Eu como dono da empresa, eu tenho que estar bem. Tem que estar bem como? Mentalmente, fisicamente. Eu tenho que acordar disposto, levantar, falar, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou enfrentar hoje? O que é o empreendedorismo? Cara, resolver problema. Exato. Se a pessoa fala assim, empresário é vida boa, o cara viaja, o cara tem carrão, o cara tá bem. Negativo. Resolver problemas. Se você não gosta de resolver problema, irmão... E é o dia inteiro só isso, né? E se você não tá bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente, você capota. Sim. Né? Não adianta. E o que às vezes a pessoa não entende é que o tamanho da sua empresa vai se limitar no seu tamanho. É verdade. Quanto mais você crescer, mais a sua empresa ela vai crescer também, né? Então, certeza. isso é super importante, né? Do crescimento. Com certeza. A questão de ir para o próximo nível. O pessoal fala muito isso, né? Bastante gente famosa na internet fala isso daí. E é uma verdade. Você fala, pô, mas uma coisa que eu gosto, André, é de me desafiar. Né?
tanto no esporte, tanto no empreendedorismo, lançar produtos novos, ir para campanhas, participar de podcast, Legal. enfim, fazer alguma coisa, me desafiar, porque é gostoso. Sim. E isso é bom para o nosso cérebro. Você ativa a parte da criatividade no seu cérebro e isso aumenta a sua longevidade, enfim, vários estudos comprovam isso. Então, a hora que você perguntou virar de chave, é isso, é sair do comodismo, é sair da mesmice, da mediocridade. Ser uma pessoa medíocre. O que é medíocre? Mediano. É aquela vida morna, pacata, entendeu? Sim. Não, vamos avançar no próximo nível. Sim. Né? E o que é interessante, né, em cima do que você falou, quando você está saudável, você tem um cérebro saudável, você consegue pensar melhor. Então, igual você falou, você acha que a vida é boa de empresário? Cara, é pepino o dia inteiro, só BO. E se você não tem um cérebro saudável, como que você vai tomar as melhores decisões? Sim. Como que você vai pensar no que é ideal? E o que está prejudicando muito o nosso cérebro hoje é o açúcar, né, cara? Nossa. O açúcar, ele está prejudicando demais nível de concentração, está gerando muita ansiedade. Então, assim, são um dos maus, né? Tem vários maus que às vezes a pessoa exagera, igual você falou, muito refrigerante, açúcar de várias formas, né? Então, como que é para você hoje cuidar da sua saúde mental, do seu cérebro, para você ter essas melhores decisões? André, você falou tudo. Eu tento, assim, pelo menos de segunda a sexta, né? Eu tenho uma regra, né? Lá em casa, a gente costuma almoçar em família. Eu tenho essa oportunidade de almoçar com os meus filhos, com a minha esposa, e à tarde a gente sai fazer as coisas do dia. E na alimentação, eu sou chato, eu bato nessa tecla. A minha filha, a Liz, ama doce, né, cara? Que criança não ama doce? Sim. Só que eles já sabem, eu falo assim, vai comer em excesso, vai dar dor de barriga. Então, eles já sabem, se comer em excesso o açúcar, como você falou, vai fazer mal para eles. Não é também aquela coisa, né? Vai no aniversário de criança, não tem como, né, cara? Sim. Comer um brigadeiro, alguma coisa, aquele a gente momento, acaba comendo. Ele dá os limites, né? Tem a hora que você solta um pouco mais, no dia a dia você segura um pouco mais, né? Sim, mas é a quantidade e é o que você está comendo. André, se eu pegar 2 paçoquitas, sabe a paçoquita de rolha? Ela tem 220 gramas. Né? E pegar uns 10 morangos e jogar um leite condensado em cima, é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. E o tanto que vai te dar de saciedade o morango com leite condensado, o prazer também. Exato. Então, é a escolha do que você vai comer. Quero comer um doce. A gente sempre fala isso à noite, né? Sim. Acaba de jantar, vai comer um doce. Mas qual doce que é esse? Come uma fruta, né? Evita comer industrializado, açúcar. Chocolate, come um pedacinho de chocolate. Meio amargo, não precisa comer a barra né? inteira, né? Então, é esse tipo de coisa. Né? Hoje, eu evito muito. Quando a balança fica ali. Sim. Hoje, eu estou com 80 quilos. Já aconteceu de eu chegar a 82. Opa! E esse é o desafio, né? Então, você tirar os seus prazeres momentâneos pensando no longo prazo. Cara, isso aí é pura disciplina. É difícil. Porque dá vontade. Dá. Seu corpo vai pedir, seu corpo vai querer. E você tem que ter uma mente muito forte para você se limitar e falar, não é agora. Exato. E também tem um momento também que você fala assim, agora eu estou me dando o prazer aqui de comer meia barra de chocolate. E tá tudo bem. Sim. Mas eu sei que eu vou comer meia barra de chocolate aqui, mas amanhã eu vou correr lá 5 quilômetros. Beleza, tá pago a barra. Agora, o que não pode é você só querer ter prazer, e às vezes não pagar o preço. E o prazer momentâneo, né, André? Como você falou. Né? O açúcar, ele dá um pico, né? E depois ele dá um vale. Então, é aquele momento de falar, preciso de um doce, preciso de alguma coisa. Então, quando eu fiquei um bom tempo sem coca, sem refrigerante, né? A coca principalmente, que é perigosíssima. Quando eu fui tomar o primeiro gole, acho que eu fiquei 6 meses, não sei, 1 ano, não tomei, cara. Doce pra caramba. Eu falei, nossa, que negócio ruim. Então, assim, o paladar, né? Muda ele demais. muda e você fala, por que eu tomava isso aqui? Café mesmo, né? Café eu amo, cara. Se tivesse café aqui, eu tava tomando café. Eu só não trouxe por causa do horário, tá? Não, mas porque normalmente... eu tomo café a qualquer hora. Sem açúcar, já vai para 15 anos. Que legal. Pô, então assim, precisa do açúcar? Não precisa. Como a nossa infância, nosso paladar foi, infelizmente, foi treinado. A minha mãe, ela colocava leite, Nescau e açúcar. Porque o ambiente, né? É o ambiente, então assim, é aquela mentalidade daquele ambiente. E se você tá num ambiente que às vezes fala assim, vou começar a tomar café sem açúcar. Sem açúcar. Depende do ambiente que você tá, o pessoal começa a tirar sarro de você. Fala, pra que isso? Já Frescura, não sei o quê, entendeu? Cara, aí é o ambiente que você tá. E aí você começa a refletir. Às vezes é lógico que às vezes a gente tá num ambiente familiar e pode acontecer. Sim, você vai lá, releva, tal. Mas esse cara, você tá num ambiente que às vezes você escuta isso, fala assim,
aqui que eu deveria estar mesmo? Será que é esse tipo de pessoa que eu deveria estar tão próximo ao ponto da pessoa ter esse nível de mentalidade? Aí você começa a filtrar quem vai estar mais próximo de você e quem vai estar mais longe, né? É verdade, André, aí você falou tudo, cara. Quem está à nossa volta. Isso, as pessoas, elas se influenciam, né? Uma vez eu vi uma frase assim: você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Não sei se é verdade ou não, mas enfim. Eu comecei a prestar atenção nisso. Quando você tem amigos, né, parentes, colegas, irmãos que gostam de uma vida parecida com a sua, vai bem. Agora, quando você não tem, cara, foi o que você falou, aí você enfrenta, pra quê? Que frescura, cara, para com isso. E acaba influenciando, fica aquela vozinha na sua cabeça, nossa, é verdade, né? Que besteira, para que eu faço isso? Mas tem que olhar lá na frente o benefício que vai trazer para você, né? Exato. Não é o momento, E né? eu gosto muito de me inspirar em Jesus, né? Jesus, ele fazia isso. Tinha os 12 apóstolos, que estavam num nível de proximidade, tinha 3 muito perto e 1 super íntimo. Então, cara, às vezes você vai ter que filtrar as pessoas que vai estar no nível de proximidade sua para você agregar valor e receber valor também, né? Com certeza. Quando a gente cuida do corpo, da alma, do espírito, tudo flui na nossa vida, né? Então, eu queria falar um pouquinho também sobre a suplementação. Como a suplementação pode ajudar a gente, né? Eu sei que no comecinho a gente falou um pouco aqui de alguns produtos, mas assim, se você tivesse que falar de 3 a 5 suplementação super importante que as pessoas teriam que suplementar para ajudar na sua qualidade de vida, o que você indicaria aqui para os nossos ouvintes? André, com certeza, em primeiro lugar, creatina. A creatina ela deixou de ser um suplemento só para quem faz academia. Não é mais. Médicos estão receitando creatina, né? Até para tratamento de Alzheimer, cara. Eles já estão fazendo isso, porque ela tem esse potencial. Claro, André, creatina boa, de qualidade, porque, infelizmente, esse mercado tem muita falsificação. Então, escolha bem. Eu vi que você fez o laudo também de comprovação, né, tem, cara? tem laudo de pureza, monohidratada, ela tem um laudo de pureza aprovada. A creatina, ela dá um estímulo no cérebro, né? Então, esse estímulo no cérebro ajuda você a estar mais ativo. Então, não é só sobre musculatura, né? Não. É sobre o cérebro e sobre você também estar mais ativo mentalmente, né, cara? Com certeza. Eu colocaria em primeiro lugar creatina, tá? Segundo lugar, testosterona, né, para o homem. Por que falando do homem, não da mulher? Porque assim, eu tenho aquele papel, você também, como cristão. Nós somos sacerdotes do lar, certo? Falando aqui, né, um pouco sobre a Bíblia. Nós temos esse papel, levar a nossa família, né, para os próximos níveis, para onde que nós queremos. E nós temos que estar bem. O homem tem que estar bem na sua casa. A família é o primeiro ministério do homem. Não é o trabalho, não é a igreja, é a família. O primeiro ministério dele. Ele tem que estar bem. Então, infelizmente, tem alguns médicos falando que a testosterona 200, 180 está ótimo. É um problemaço isso aí, né, cara? Não é verdade. Isso é uma mentira. Tá? É claro que você não precisa ter uma testo de um fisiculturista, 2, 3 mil. Mas, pô, depende da sua idade, tá ali nos 600, 700, né? E nós temos a testo 1000. E a minha testo, ela estava em 200. Cara, ele é um risco cardíaco altíssimo. Mas isso antes de você emagrecer, antes de eu começar. Quando eu fui lá e falei, cara, deixa eu mudar, eu preciso reagir. Então. Aí eu fui lá e fiz aquela bateria de exames, testosterona baixa. E aí o que acontece? Vem aquele conjunto, né? B12 baixa, vem tudo. vitamina C baixa, D baixa. Certeza. Então, assim, todo esse conjunto para ter um problema cardíaco, então era rapidinho. Por isso que foi onde que saiu os 20 anos, né? Depois que eu passei por esse processo, Deus falou comigo 20 anos. Eu tenho para comigo que com 50 e poucos anos eu ia ter um problema cardíaco e eu ia vir a falecer, entendeu? Meu Deus. E aí o que acontece? Essa mudança agora reverte todo esse problema de saúde. Então, a testosterona ela é super importante. Sim. E o que acontece? Tira ali a virilidade, a masculinidade também do homem. Com certeza. E, cara, hoje, a água que a gente bebe, ar. Então, assim, falta de sono, você não dormir direito, não beber água direito. Então, assim, um monte de hábitos saudáveis, estilo de vida saudável, pega a sua testosterona e vai lá embaixo. Vai lá embaixo. E aí, concentração vai embora, energia, vigor, Com certeza, aquela atitude, né? Às vezes a pessoa tá procrastinando, não tem atitude. Cara, às vezes porque o cara tá com a testo baixa. Sim. Então, assim, falta aquele estímulo, aquele desejo, aquela vontade, sabe? Quando você fala assim, nossa, tem aquele tesão de viver, eu tenho meu propósito, eu quero fazer as coisas, né? Porque igual a gente tá aqui, né? Estamos aqui, gravando aqui, fazendo esse trabalho aqui, nos podcasts, na live. Cara, hoje, provavelmente o meu dia e o seu foi pegado. Não, pegada. Você fez aquele monte de coisa e tal, parou de trabalhar, chegou lá, cuidou da família, né? Tomei banho, corrido, vim pra cá. E aí, o que acontece? Se a gente não tá bem
fisicamente, emocionalmente, não tá com a testa o suficiente, você não tem disposição para Não, agora. Que é esquece. igual antes eu fazia. Chegava em casa, deitava no sofá, não tinha disposição e energia para Não nada. conseguia brincar com os filhos, Não, não dava da atenção para a trocar esposa lâmpada, que a direito. esposa pediu 10 Esquece, vezes. Né? 6 meses lá, ela falando, e tava lá, entendeu? É. E às vezes você fazia o quê? Ia pra Netflix, ia assistir televisão, às vezes por causa de vários pontos, né? E um deles é a testosterona baixa, Sim. que te falta energia, né? Então tem um público muito grande que me procura, que eu ajudo por conta disso aí também. Que né, legal, cara? André, bacana. E falando um pouco de casa, né, que você falou, né, dessa questão da disposição. Cara, às vezes a gente fica procrastinando umas coisas tão bobas, né? Às vezes uma lâmpada que queimou, um parafuso tem que apertar ali, que a esposa pediu já umas 10 vezes pra você fazer e você não faz. Aí você fala, pô, mas por que eu não consigo, cara? Apertar um parafuso, arrumar uma gaveta ali da minha casa, né? Que preguiça é essa? Cara, com certeza o texto do cara tá lá no pé, entendeu? Então, um dos motivos que eu trouxe esse produto, né, para a NewMed, como eu falei no começo, né, da nossa conversa, as pessoas confundem a texto, acham que é só para questão sexual, libido e tal. Também ajuda, mas não é só isso, tá? André, o ômega 3 também, com certeza, cara. Todo mundo conhece, né? Ômega 3, não tem o que falar, né? É uma gordura boa para o nosso corpo, né? Consumindo na quantidade correta. E a melatonina em gota, nós temos também. Legal. Que aí já trazendo falando um pouco sobre o sono, né? O sono é reparador, cara. Nossa, o sono super importante. Eu vou abrir o jogo, André. Eu dei uma cochilada antes de vir aqui, viu? Que dei uma cochilada, dei uma dormida. Bom. Porque às vezes fala assim, eu tinha um preconceito em quem acordava cedo e eu falava assim, pô, dormir é perda de tempo, cara. Eu tinha isso na minha cabeça. Aí uma vez, né, eu falei assim, por que você pensa assim? Pega os caras aí, né, que dormem pouco pra você ver. Os caras são grandes, porque os caras estão ativos. Falei, dá um exemplo. Sei lá, você peguei lá ser produtivo é fazer um monte de coisa, né? Aí eu falei do Cristiano Ronaldo. Eu achando que o Cristiano Ronaldo dormia pouco. Porque o cara acorda 4 e pouco da manhã, já vai pra academia, vai pra sauna, vai pra treinar. O cara falou, meu amigo, Cristiano Ronaldo dorme de 3 a 4 vezes no dia. Ele tem uma rotina, ele acorda assim, quase de madrugada, faz exercício, ele toma um café e dorme. Aí ele acorda, vai de novo, almoça, dorme. Ele dorme. Ele regula o ciclo circadiano dele. Exatamente. De acordo com a necessidade da rotina dele, né, cara? Então, assim, esse negócio de falar assim, o cara acorda 4 horas da manhã. Meia-noite, 1 hora da manhã, o cara tá lá no Instagram fazendo live, fazendo as coisas. O cara não dorme? Dorme. É que a gente não vê. Sim, né? sim. Mas ele tá dormindo durante o dia. Então, eu tinha isso na minha cabeça, que dormir é perda de tempo. Mas não é, cara, é reparador. O sono é como eu levar seu carro num mecânico. Falar, ó, preciso reparar o freio, né? Preciso reparar aqui as rodas. Dá um talento aí. E o carro, né? Sim. E a gente tem um grande problema hoje que é telas, né, cara? Nossas telas estão roubando o nosso sono. E às vezes você conseguir o hormônio da melatonina para você regular o sono vai ajudar. É lógico que você precisa depois criar o hábito de evitar tela, não comer tarde, fazer um conjunto de coisas para evitar que você não tenha problema com o sono. Mas ter o estilo de vida, os hábitos certos e conseguir acertar os hormônios é super importante, né, cara? Ajuda demais. Né? Eles falam que a tela tem que estar longe de você 2 horas antes de você dormir, cara. 2 horas antes. Comer 3 horas antes, né? Sim. E às vezes também não deixar o celular carregando muito perto de você também. E na hora de dormir. Porque às vezes o cara vai na academia, nossa, eu vou na academia, vou treinar, não sei o quê. Só que a academia, você vai e treina para você machucar o músculo. Sim. O que te dá hipertrofia é o sono. É o sono. Cara, o sono é super importante. Então, você vai crescer e ganhar músculo enquanto você está dormindo. Enquanto está dormindo, né? Sim. Ele repara o seu corpo, né? Sim. Repara o seu corpo. Então, é uma forma de ser curado, né? Exatamente. Você é curado enquanto você dorme, né? Eu gosto muito dessa visão, né? E depois, quando você acorda, o cortisol vai lá em cima, o seu corpo começa a mudar um monte de coisa. Só que se você não dormiu, você acorda muito pior. E aí o que acontece? Nos negócios, você precisa pensar, você precisa raciocinar, tomar decisão. E você não dorme direito? Cara, acabou o seu foco, a sua concentração, você é muito prejudicado, né? Sim. Bacana. Então, muito legal aqui a parte de suplementação. Eu queria falar um pouquinho, quero entrar um pouquinho depois na performance. Então, antes de entrar na performance, quero falar um pouquinho sobre família, sobre fé, propósito, né? Bom demais. Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre performance. Então, quando você está bem,
Como que é o resultado da sua entrega para a família, para sua fé? Você falou de ministério. Como que é isso no seu dia a dia? Você tendo performance, como que você consegue lidar com casamento, filhos, dar atenção para todo mundo? Como eu falei anteriormente, né, André? A minha família é meu primeiro ministério, né? Então eu levo muito a sério as coisas de Deus, né? Deus, ele é responsável por tudo que está acontecendo hoje na minha vida. Toda honra e glória é para Ele, não é para mim, não é para ninguém. Não é para Nilmed, não. É para Deus. Porque Ele tem, né, todo o poder de transformar a nossa vida, né? E a Bíblia fala, né, que o corpo, a alma e o espírito, ele tem que estar ali, né, alinhados, né, como você falou no começo da nossa conversa. Então, eu levo isso, né, a questão da suplementação, muito a sério, para estar bem com a minha família, com filhos pequenos ainda, né? Que chegam da escola, cara, eu não sei o que acontece. A bateria não acaba dos caras, né? Não acaba. Meu filho já quer brincar, já quer jogar bola. 200 por hora, subindo em tudo. Então, assim, é muito triste, às vezes, quando um pai de família fala, pô, eu não lembro de estar brincando com meu pai, né? Isso aí mexeu muito comigo. Porque cara, então, eu tava lá, obeso, sem saúde nenhuma, e meu filho querendo chutar bola. Cara, dava 3 chutes de bola com ele, já estava ofegante. Já era. Então foi uma das coisas que mudou minha chave. Falei, não, preciso mudar. Não posso viver desse jeito, porque senão como que eu vou dar atenção para ele, né, cara? Então, falando sobre esse tópico, família, fé, né? Nós, como pais, né, pais de família, nós temos filhos, a criança, eles aprendem no olhar, no exemplo. Às vezes você pode falar para o seu filho 10 vezes a mesma coisa, ele não vai entender. Mas nas suas atitudes dentro da sua casa, aí ele vai entender. Né? Então, eu tenho esse cuidado dentro da minha casa, com a minha família, né? de ser um exemplo para os meus filhos e ser participativo. Né? Onde eu moro, na frente, tem um parquinho, cara. Legal. Então, assim, eles chegam da escola, eles já querem ir para o parquinho. Sim. Se eu não estou bem, assim, a gente tem picos e vales durante o dia, né? Então, às vezes, bate uma canseira, 5h30, 6 da tarde, me bate um pouco de canseira. Uhum. É a hora que eles chegam. Então, assim, cara, eu vou... Sabe quando a bateria tá lá nos 10%? Eu tô nos meus 10%, mas eu vou, cara. Eu vou lá. Aí depois a gente toma um banho, janta e enfim, dá aquela continua. Recarregada, né? Porque o que acontece, né? Deus não chamou a gente só para sobreviver, né? Não. Chamou que a gente tenha qualidade, excelência para dar para nossa família, para os nossos filhos, né? Então você falou das crianças. Aí, cara, a sua esposa também vai precisar de ajuda com a casa, com as coisas. Depois, no final da noite, vai querer também atenção, de conversar, de ter um tempo também junto, né, cara? E, André, você falou do tempo. Eu aprendi uma coisa, cara. Tempo não é dinheiro, né? Como assim tempo? O pessoal fala, né? Tempo é dinheiro. Não, não é dinheiro. Tempo é vida. Como assim tempo é vida? Porque nós passamos por um período muito curto na Terra. Né? Eu vivi 1/3. Eu quero viver até meus 90, 95. Eu estou com 35. Se eu não aproveitar o meu tempo com as coisas que eu gosto, com a minha família, e ficar só pensando em dinheiro, 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 prosperidade, ganhar dinheiro, não. E um princípio bíblico, né, André? A bênção, ela vai correr atrás de nós. Nós não temos que correr atrás da bênção, né? A prosperidade está em nossas mãos. Sim. E nós temos o poder de ser criadores de riqueza. Em Deuteronômio fala sobre isso, né? Tem uma tradução do hebraico para o português que é assim: você não é adquirir riqueza, é você criar. Né? E Deus nos dá esse poder de criação. Né? Então eu levo esse princípio muito a sério. Legal. E aí o tempo, para mim, com família, é sensacional. Cara. Quando você deixa as coisas fluírem, deixa Deus conduzir, as coisas tudo mais leve, mais fácil, né? Com e certeza. uma coisa que eu falo bastante também é a questão, às vezes, uma pessoa estando bem, a produtividade dela em 1 hora, ela é muito maior de quem não tem saúde, quem não está bem. Então, o que acontece? Às vezes parece que você está fazendo muito mais com o mesmo tempo. É verdade. Só que, às vezes, 40 minutos que você investe na academia, meia hora de caminhada, um suplemento, algumas coisas que você faz, um sono de qualidade, beber água, sabe? Vários hábitos, vai te dar mais energia, vai te dar mais produtividade e você faz muito mais coisas com um tempo muito menor. André, tem uma estatística, eu postei esses dias no Instagram da Nilmed, você treinar 3 vezes por semana durante 1 hora é equivalente a 2% somente do seu tempo no mês, cara. Só 2%. Então, não tem como a pessoa dar desculpa e falar assim, não tenho tempo para treinar. Mas eu trabalho o dia inteiro. Tá bom, mas pega uma meia horinha, 1 hora antes de trabalhar e vai treinar.
Chega do trabalho cansado, não quero treinar, treina de manhã. Ah, não gosto de acordar cedo. Porque tem gente que é mais disposto de manhã, tem uns Dá mais melhor à noite. bem num Vai à determinado noite. horário, né? Cara, as academias estão aí, você viu? Sim. Tem uma por esquina e estão lotadas. Não, aqui em Americana tem uma Nossa, academia que é tá 24 horas por dia, 7 dias por semana. Às vezes eu vou Lotada. no culto na igreja, e aí o que eu faço? Eu já levo a troca de roupa, saio de lá, passo lá, treino, depois eu venho embora. Caramba, Porque, cara, às tá vezes a vendo? semana não deu, mas pelo menos eu fecho a semana. Não tem desculpa. E várias vezes eu fiz isso. Então, assim, é a rotina. É rotina. Mas é o que você falou. O que pega mais não é o tempo, é a prioridade. É verdade. Cara, o que você prioriza? Então, se você prioriza você se cuidar, você vai conseguir tempo. É verdade. Se você não se prioriza, cara, você vai viver fazendo as coisas para os outros e vai deixar você sempre de Falou último tudo. plano. É verdade. E né? aí o que acontece? É. Daqui a pouco você não tá bem, e aí quem que vai sair no prejuízo depois? Né? Você mesmo, né? Porque a gente às É. vezes não se cuidou da gente, né? E a gente tem essa mania de querer agradar os outros também, né? Esse Fala é o maior assim, desafio. Ah, eu não vou. Eu fazer tenho um isso. desafio, É. eu luto por um desafio de falar não, cara. Eu sou uma Nossa, pessoa o que tem não, muita dificuldade eu de falar adoro falar não, André. Nossa, O eu sou não o é contrário. libertador. Eu sou o contrário. O não é libertador. Então, fala não. É. Ah, vamos comer tal lugar, comer um lanche tal. Não, vou treinar. Ah, mas como assim, cara? Sim. Vou treinar tal. Sim. E, cara, isso daí é muito sobre mentalidade, né? É. E na mentoria, né, eu ensino muito sobre isso, né? Aproveitar até esse gancho da mentalidade e entrar também agora para Sim. falar de performance, né? Por quê? Tudo começa na mentalidade, nos seus pensamentos. Se você não definir aquilo que você vai pensar, sua mentalidade, cara, o que vai descer pro seu coração, que é as suas emoções, Sim. para você verbalizar e fazer. Então é um conjunto, né? Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço, aquilo que eu vou agir. Se eu não tiver esse conjunto bem alinhado, como que eu vou conseguir fazer algumas coisas, né? E você só consegue melhorar quando você começa. Sim. Se você não começar, você não vai conseguir melhorar. Igual a gente estava falando que, ó, fazer uma atividade física. Para que eu tenha performance, energia e disposição, eu tenho que fazer atividade física. Porque o nosso corpo ele é muito interessante. Quanto mais você faz uma coisa, mais ele quer fazer. É verdade. Quanto mais você fica lá no sofá deitado, mais morto você fica, mais no sofá você quer ficar deitado. Eu vou te falar uma Mais curiosidade. atividade, mais você quer estar no movimento. Você né? vai gostar disso. Você corre, né? Você gosta de correr, Sim, sim. participa de provas, né? Você já fez 5 km e no final você falou assim: nossa, cara, podia ter feito mais. Já Nossa, aconteceu com direto. você? Porque o que acontece? Eu ajudo muito pessoas a poder Aham. sair do sedentarismo e fazer atividade física, né? Então, às vezes, você vai correr com uma pessoa que está num nível muito abaixo. Então, às vezes, você correu, aí você fala assim, cara, beleza, tá tudo bem, eu ainda poderia dar muito mais. É igual o domingo agora, eu fui correr, e aí eu fui com o Fábio, né? Falei, ó, Fábio, hoje eu vou esticar um pouco mais. Então, na hora que a gente chegar no nosso ponto de 5 km, eu vou continuar. Eu fui para fazer 10, eu senti um pouco de dor, fiz 8, né? Mas assim, é o que você falou, eu sempre corro 5. Você pode correr mais? Cara, de boa. Então, mas sabe por que isso? Que você falou do nosso corpo gosta de ficar ali, né? No cômodo, né? No cômodo. Mas por quê? No cérebro, são os 13 a 15 minutos iniciais, o seu corpo está tentando voltar você para onde você estava. Sim. Então, a corrida é uma luta contra você mesmo. Ele não quer que você gaste energia Não. com a coisa que ele não fala precisa, assim, né? não, Ele volta quer lá onde você sobreviver. estava. Exatamente. Cara, eu quero sobreviver. Você Isso não estava é- parado, né? É, Você estava exato. parado. Aí você começa a correr, seu corpo fica assim, anda, para. Porque a corrida, no começo, é o mais difícil. Sim. É o mais difícil. Na hora que você pega lá seus 3, 4, 5 km, você engrena, vai embora. E é Você o hormônio corre. que gera É. contra você. Então, assim, todo o seu sistema tá contra você. Por isso você tem que ter uma mentalidade muito forte. cara. Exatamente. Senão vai falar, corre não, anda, para, né? Então, esse estudo foi muito interessante. Quando eu li isso, eu falei, caramba, já aconteceu comigo, né? Do meu corpo querer me parar. Sim. Mas a minha mente aqui, ó, não, vou continuar. E o que é interessante é que depois desse tempo, o corpo começa a soltar a serotonina. Aí você começa a sentir prazer e alegria da corrida. Quando você acaba, é uma explosão de Nossa, serotonina. Cara, verdade, você fica cara. muito feliz. Muito bom, né? E é interessante, assim, trazendo para o mundo dos negócios, Uhum. o empreendedor que não se conhece, cara, você não vai conhecer dos seus negócios, porque você primeiro precisa se conhecer para saber como que você vai ser mais É verdade. produtivo, para que você conheça melhor o seu negócio e consiga entregar mais e fazer mais, né? Para você no seu dia a dia é assim também? Ah, André, sem dúvida. Isso que você falou do empreendedorismo, né? Falando um pouco sobre isso, né?
eu tenho certeza que todo homem, todo mundo, mulher, homem, fala assim, eu queria fazer alguma coisa, queria empreender, mas o que eu faço? Como que eu começo? Né? Tem uma regrinha que é assim, o que você é bom em fazer? Né? Ou o que você já fez? Né? Você já trabalhou com alguma coisa? Você é bom em alguma coisa? Tenta prosperar em cima disso, né? Tenta melhorar isso, né? Para você começar o seu empreendedorismo, né? Porque, infelizmente, né, muitas pessoas estão presas em outras empresas, ao CLT, e não enxerga fora da caixa, fala assim, pô, mas eu sou bom nisso, cara. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho formação em engenharia e eu fazia muita auditoria de qualidade nas empresas. E eu tinha um amigo, ainda tenho, ele é amigo meu, o cara é fera na auditoria, mas fera mesmo, assim, ele fazia uma auditoria impecável, né? E eu falei, poxa, cara, por que você não abre uma empresa para você de auditoria? Você trabalha 12 horas por dia, de segunda a sábado, às vezes, viaja fora para ganhar isso aqui, né? Uhum. Aí eu falei, mas eu ganho bem. Eu falei, mas o que é ganhar bem? Não é melhor você ter tempo do que você falar ganho bem, né? Então, assim, eu duvido você não... Quando você ganha por hora, né? Começou a entrar nesse assunto, né? Quando você ganha por hora, então? Eu comecei a falar. Cara, no empreendedorismo você faz isso aí. Se você vender 5 águas no semáforo, você faz isso aí, cara. Entendeu? Então, assim, vai abrir sua empresa, vai ter o seu tempo de qualidade com a sua família e vai fazer aquilo que você é bom, né? Pô, mas você está falando isso contra a sua própria empresa, que você tem funcionário e tal. Não, hoje eu trabalho com o digital, né? Tenho a New Medic e-commerce e eu tenho o centro de distribuição. Mas cada um, André, tem o seu processo. Uhum. Eu tive meu processo também. Comecei a trabalhar com 15 anos. Então, eu trabalhei dentro de empresa há muito tempo. Eu não quis ficar mais lá. Falei, vou arriscar, vou empreender. É a minha decisão. Sim. Tem gente que não. Tem gente que quer trabalhar até seus 50, 60 anos dentro de uma empresa. Uhum. Entendeu? Mas eu não vou ter esse arrependimento. Falar assim, pô, pelo menos eu me arrisquei, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho flexibilidade de tempo, eu consigo fazer minhas coisas, né? Tudo porque... O empreendedorismo tudo deixa tem sua vantagem e desvantagem, claro. Né? Você tem uma maior responsabilidade, um maior risco. Exatamente. Só que, por outro lado, você tem uma flexibilidade de algumas outras coisas, né? Ó, a gente está aqui, 8h50 da noite. Se acontecer alguma coisa com a empresa, tem que resolver. Sim. Então, não tem muito, né, para onde fugir. Né? Falar, amanhã eu vejo. Não é, você entra 8 horas, sai 5 horas, acabou. Não, cara, é 24 horas por dia. 7 vezes por semana. 7 vezes por semana. E o que é interessante, igual você falou, né? Eu quero empreender, eu tenho que dar o primeiro passo, eu tenho que fazer alguma coisa. Sim. Quando é no nosso corpo, também é a mesma coisa. Eu quero evoluir, eu quero cuidar melhor da minha saúde física, emocional, espiritual, eu tenho que dar o primeiro passo. Só que aonde é o desafio? A disciplina e a constância de continuar. Porque às vezes a pessoa, no começo, ele até vai lá, começa a empreender, começa a vender, começa a entrar um dinheirinho, o cara fala, opa, que legal. E aí começa a vir os não, os desafios, as dificuldades. Cara. E aí o que ele faz? Para no meio do caminho e retrocede e volta tudo de novo. Com o corpo é a mesma coisa. Você está lá, não está bem, aí você começa, corta o açúcar, corta o glúten, aí você começa a tirar aqui, tira lá, aí seu corpo começa a entrar em abstinência, cara, começa a dar aquele circuitico, você começa a ficar doido, né? Que você quer o negócio, você está viciado. E aí o que acontece? A pessoa, ela desiste. Porque o desejo e a vontade, aí vai lá de vez comer um quadradinho de chocolate, comer a barra inteira, né? E aí ele vai lá, cede. Cedeu, pronto, acabou com a mentalidade dela, ela não conseguiu ter a constância e manter, né? E falando de performance, tem mais alguma coisa que você faz hoje que você vê que é interessante para te dar performance hoje, seja nos negócios, no seu estilo de vida? André, não tem como não falar do esporte... como um todo, né? Um exemplo, a musculação é algo que eu faço para estar bem, né? Para estar com a musculatura forte, né? Mas o que eu peguei gosto mesmo foi o tênis, né? Legal. O tênis eu peguei um gosto, cara. Nossa, muito prazeroso, né, cara? É muito prazeroso. O tênis é maravilhoso. Futebol, assim, é bem prazeroso. Né? E o Brasil tá muito bem no tênis, né? João Fonseca aí levou o campeonato, né? Tá bem pra caramba no ranking mundial, né? Bem que veio alguém depois do Guga, né? Mas eu até hoje eu joguei, né? Hoje eu participei de um ranking, joguei, ganhei, estou bem, graças a Deus. Parabéns. Nem vai dar mais jogo eu e você, né? Porque quando eu joguei lá atrás com você, ainda a gente brigava ainda, agora já era. Fez uns joguinhos lá, né? Mas eu tento assim, André, foi o que eu falei no começo, me desafiar em algumas coisas dentro do esporte, né? Já joguei bola, já participei de corridas também,
Mas o que me pegou foi o tênis mesmo, cara. Não teve jeito. Que legal. E eu falo muito isso, né? Porque o sedentarismo, na minha opinião, é uma das primeiras e principais coisas, né? Então é o primeiro abismo que você entra, né? Você fica sedentário, aí daqui a pouco você está muito no celular, aí daqui a pouco a ansiedade e o estímulo do celular te dá vontade de comer, aí você come um negócio, fica viciado. Então, assim, vira um ciclo vicioso, que aí você começa a ficar obeso, começa a destruir a saúde devagar, né? Sim. Aí depois de 10, 20 anos, você vai fazer os exames lá, você tá com um monte de problema de saúde. Então, o esporte ele é muito bom porque ele tira você do sedentarismo. Sim. E aí o que acontece? Você foi lá, começou a praticar um esporte. Aí, algumas pessoas gostam de desafio. Então, a gente foi lá, jogou junto, ou eu perdi. Cara, eu vou querer melhorar. Sim. O que eu vou fazer? Vou começar a fazer uma caminhada, vou começar a me alimentar direito antes, porque eu quero melhorar. Vou fortalecer, entendeu? vou fazer aula. Aí você começa, chegou lá, eu tive uma oportunidade de comer uma pizza. Você não vai comer mais meia pizza. Você fala, cara, eu vou comer 2 porque eu tô pensando lá no tênis. Aí você vai começar a beber água, dormir. Aí daqui a pouco você fala, vou fazer uma academia para fortalecer o meu joelho para que eu consiga ter uma melhor performance. Então você vê que o esporte ele é muito bom por causa disso. Sim. Porque vai te gerando um estímulo e um incentivo que você vai evoluindo dentro daquilo e às ali, vezes né? assim, as pessoas falam, mas para que participar de campeonato? Eu não sou profissional, isso é besteira. Foi o que você falou, André. Tenta você mesmo desafiar, né? Você se desafiar, você estar bem. Quando eu comecei a jogar o tênis, eu perdia de todo mundo, cara. Eu era muito ruim, não sabia jogar, não fazia aula. Só que eu coloquei na minha cabeça, falei, não, eu vou virar esse jogo, né? Eu vou fortalecer, eu vou entrar na academia, vou comer bem, vou perder uns quilinhos ali, a gordura tal, fortalecer as pernas, né, o braço, e comprar uma raquete boa e me dedicar a isso, mas porque eu quero, não quero provar nada para ninguém. Não quero ser melhor que ninguém, eu quero ser melhor para mim mesmo. Evoluir dentro da realidade que você tá, né? Exatamente, Ser cara, melhor do que você tá deu hoje, né? super certo lá no ranking lá que eu tô participando, eu tô em primeiro lugar, tô ganhando os campeonatos, Legal, tô jogando bem pra parabéns, caramba e tá bem, eu tô bem com isso, eu fico feliz com isso. A gente tem que ter o nosso momento também de prazer. Sim. Cara, o prazer é importante pra caramba, pra caramba. Não é terapia, mas é terapêutico. Exatamente. Entendeu? André. Então, às vezes, você tem alguma coisa que Exatamente. te desestressa, que te ajuda, que joga pra fora algumas coisas que Sim. fica preso, porque o homem é muito assim, né? O homem é muito quieto, muito calado, muito Exatamente. travado. Fica na sua caixinha ali. Entendeu? E aí você tem um esporte, cara, ajuda muito. É lógico que às vezes, igual, tem um pessoal lá que a gente joga bola, né? Às vezes o pessoal dá uma extravasada, porque tá tudo reprimido. Aí de repente ele joga pra fora e joga, às vezes não tem controle emocional, né? Não tá forte emocionalmente. Então, às vezes não consegue lidar com a emoção. Mas você vê que é muito bom, né? Porque você extravasa ali, você põe pra fora e você fica bem. Não, e às vezes você chega na sua casa de outro jeito. Você sai de um jeito, você brigou com a esposa, chutou o cachorro, ficou nervoso. Aí você chega em casa, oi filho, tal, com sorriso no rosto. A esposa fala, ué, mas o que esse homem aí? Você né? jogou pra fora aquilo lá. Porque senão, se você não estoura lá no tênis, no esporte, você vai estourar às vezes dentro de casa, com a esposa, com os filhos. Então, assim, você precisa arrumar meios de você pôr pra fora, né? Sim. A academia também é muito bom. Às vezes você pegar os ferros, pegar ali e fazer força. Fazer não é força terapia, é terapêutico, entendeu? Então, Sim. assim, aquela força que você faz, você tá desestressando. E, cara, hoje o nosso mundo, a realidade é puro estresse, né? Nos negócios, é problema todo dia. Se você não tá bem emocionalmente, como que você lida com o estresse? Então, assim, tudo. As pessoas estão juntando, ficando né? sem paciência. Total. Essa é a verdade. Você Que é lida tudo com rápido. o cliente, aí você vai atender o cliente, o Nossa, cara que é vai tudo lá, te rápido. maltrata. Sim. Aí você tem que estar bem para você não ficar mal por conta daquilo. Eu atendo, além do site e-commerce, né? Eu tenho também o orgânico, né? No WhatsApp. As pessoas às vezes chamam, tô com dificuldade ali, aqui, ou sugestão de ir pro suplemento. André, se eu fico 5 minutos sem responder, já vem os pontinhos de interrogação. Cara, Nossa, hoje em dia o pessoal o é povo não tem desesperado, paciência. né, Então, assim, nada, calma, a gente tem que ter paciência para as coisas, né? Mediatismo Senão, puro, né, cara? então a gente vive nesse mundo acelerado, né? É bom, mas é ruim, né? Para o nosso cérebro é ruim, porque você não consegue parar, às vezes, para raciocinar, para pensar no que você está fazendo. Você entra num automático. Sim. Já aconteceu, você está dirigindo e fala, para onde eu estou indo? Nem sei onde eu Total. estou indo. Várias vezes eu tava indo pra igreja. Como que eu cheguei aqui? Cara, eu vou pra igreja direto. Aí minha Porque esposa, o cérebro você não tá indo? desliga. Cara, eu tava indo pra Exatamente. igreja. Por quê? Economia de energia. É. Você fica no automático. O No seu automático. cérebro, ele quer só sobreviver. Ele não quer fazer nada além disso. Aí ele põe você no automático e você Vai faz embora. aquilo que você está acostumado, né? Por isso que eu falo que a saúde integral, ela é uma nova solução Sim.
para os empresários, pessoas de negócio, para todas as pessoas que precisam estar bem, né? Então, cuidar das emoções, cuidar da espiritualidade, porque às vezes a pessoa cuida só de uma parte, deixa outra, né? Então, é muito importante ter esse equilíbrio, né? Eu acordei de manhã, vou ter o meu momento com Deus, vou ler a Bíblia, vou ter um momento de oração, vou ter um momento de reflexão para ajudar nas minhas emoções, dormir bem, vou cuidar do meu corpo, ter uma boa alimentação, que o padrão do café da manhã, o cara já vai lá, come um pão, põe manteiga no pão, toma ali o café com açúcar, com leite, e às vezes come bolacha. Então, às vezes, em casa é uma briga lá, né? Com as minhas filhas, meus filhos, né? Então, eles querem comer esse café da manhã, e eu já evito, não consigo colocar ovo no café da manhã deles. Então, só que assim, é um trabalho de paciência para que você venha trazer a mudança, né? Sim. E como que é para você esse estilo de vida aí de saúde integral? Ótimo, André, ter perguntado isso, porque por um certo período eu levava essa questão de acordar cedo, ter a leitura e tal, como falar, isso daí eu posso fazer à noite. Só que quando você vai fazer uma leitura ou uma oração, né, uma leitura da Bíblia, uma oração, cara, você passou o seu dia inteiro estressante, com problema e tal. Nossa, até a sua oração muda. Porque você pede perdão, você fala, Senhor e tal, pede coisas, porque meu dia foi difícil. Quando você acorda, está zerado. Seu dia, né? Sim. Não começou, ainda está começando. Então, você acorda. O que eu faço? Eu acordo, eu já tenho lá minha cadeirinha lá, eu tenho minha Bíblia, né? Faço meu café. Evito pegar o celular, porque senão já tem um monte de gente ali me chamando. Nossa, rede social. Já vai, as emoções, o cortisol quer ir lá em cima, nossa, né? A cabeça já vai longe. Então, faço minha leitura bíblica, né? Tomo o meu café, faço minha oração. E o que eu faço? Eu já preparo o meu dia, né? Espiritualmente falando, André, para Deus me dar força para eu enfrentar os gigantes do dia. Porque, cara, a gente não sabe o que vai acontecer no dia. Sim. Se a gente não tem essa força... Você pode até se planejar. Eu tenho essa reunião, eu vou fazer esse trabalho de mágica, fazer isso. Então, você se planejou, já mitiga um pouco o estresse. Só o que você falou, né? Como empreendedor, cara, nos negócios é tudo muito dinâmico, os problemas vão vir, as coisas vão acontecer. Tudo pode acontecer. E até hoje, André, eu li uma passagem em Salmos capítulo 3, né, que Davi fala Davi falando, né, para Deus assim, Senhor, me ajude a enfrentar os meus inimigos, me ajude, tire da minha frente, né, elimine eles. Não estou falando de pessoas, estou falando de desafios. Às vezes, né? O maior inimigo é nós mesmos, Você né? mesmo. A gente tem que se enfrentar todo dia, né, cara? E começando o dia assim, é muito melhor, muito mais gostoso, prazeroso, né? Você agradece a Deus e começa o dia. Eu começo o meu dia assim, André. Começo meu dia desse jeito, cara. Legal. E isso que é importante, né? É uma construção. Estar bem é uma construção. Então, depende das atitudes que você tem, você está desconstruindo. Então, às vezes a gente sabe até o que é certo. Só que às vezes bate o nervoso, bate as coisas e você se descontrola. Então, fazer o que tem que ser feito é uma construção para você estar bem, né? Então, estamos chegando aqui no final do nosso papo. Mas que rápido. Vai rápido, né? E você gostaria de deixar uma última mensagem aqui para os nossos ouvintes do Resgatado Cast? Com certeza. Eu acho que se você tem oportunidade, né, para mudar a sua vida, se você tem esse tempo ainda de mudar a sua rotina, tanto na sua alimentação, né, ou nos seus exercícios, né? Se você tem tempo para isso, faça. Para de procrastinar, para de arrumar desculpa, porque o ser humano é campeão em arrumar desculpa, cara. Nunca vi um negócio desse. Não posso por causa disso, ou por causa daquilo. Então, assim, não queira agradar só as pessoas. Agrade a você, faça para você, né? Claro, dentro dos seus princípios, né? Se você for um cristão, se tiver alguma outra religião, mas dentro dos seus princípios, sem ferir ninguém, né? Sem desagradar a Deus, em primeiro lugar, né? A gente tem que agradar ao Senhor, e outras coisas serão acrescentadas. Então, assim, e o empreendedorismo, né? Que é o tema de hoje, né, André? O que você é bom, né? Faça aquilo que você é bom em fazer, né? Tenha estratégias. Hoje a internet ela é uma ferramenta muito poderosa. É mundial, André. Sim. É mundial, não é só local, o seu bairro, a sua cidade. Use a internet como uma ferramenta para você expandir, né, as suas coisas, seu conhecimento, seu trabalho, seu produto, que seja. E faça. Né? Saia do comodismo. Eu estou CLT, estou confortável, eu tenho meu salário aqui, estou confortável. Cara, tenta pelo menos. Tenta, né?
Tem tantas histórias aí de empreendedores, de caras grandes que cresceram, que Sim. o cara, né, Tudo tem o seu começo, né, cara? normal. É aquela coisa, eu tô cansado, eu vou fechar minha empresa. Você está cansado? Não fecha, descansa. Estou Sim. cansado? Descansa, dorme. Amanhã você É vê outro dia, né? É outro dia. Né? Então, Sim, legal. E o que é bacana, né? Nessa mentoria que eu trabalho, eu olho muito, às vezes a pessoa quer atalho, né? Então, tipo assim, cara, eu quero encurtar o processo, eu quero ir mais rápido, eu quero fazer sem ter trabalho, igual você falou, ó, tudo tem seu começo, tem sua dificuldade. sim, com certeza. E às vezes a pessoa quer fazer mentoria e eu falo, cara, não é para quem quer atalho, é que é para quem quer construir um estilo de vida saudável, quer construir uma saúde integral, porque às vezes no atalho, às vezes eu lido com muitas pessoas que falam, cara, se eu perder 10 quilos, eu vou estar bem, automaticamente eu vou estar bem de saúde. Aí a pessoa vai lá e compra um remédio, lá um Ozempic, um Mondial, alguma coisa, até perde o peso rápido, achando que saiu na vantagem. Só que fica sem saúde, fica sem energia, sem disposição, e às vezes a pessoa não entende o porquê. E às vezes ela está olhando só para um problema isolado. Sim. Então, na mentoria eu trato o conjunto, né? Tudo que interfere no corpo, falando de vitaminas, de hormônio, de suplementação, tudo que a gente precisa fazer, né? Beber água, sono restaurador, um conjunto de coisas, porque o nosso estilo de vida é totalmente o contrário disso aí. Então, ensina a pessoa a poder caminhar certo, né? E você falou um pouco de se cuidar, né? De se amar. Eu gosto certeza. muito do mandamento que Jesus deixou, né? Cara, amar o próximo como a ti mesmo. Exatamente. Quantas vezes que a gente não se ama, eu mesmo tinha atitudes de não me amar, porque eu me preocupava tanto com os outros que não cuidava de mim mesmo. Não cuidando de mim, eu fui gerando vários problemas de saúde porque eu pensava mais nos outros e esquecia da minha própria pessoa, porque às vezes a gente acha que é ser egoísta pensar na gente mesmo. Exatamente, não é. E aí quando você entende isso, é uma chave que vira, é uma mudança que você tem, e aí você começa a equilibrar as coisas, e nesse equilíbrio você começa a ficar bem. Sim. Quando você está bem, você ajuda o próximo muito melhor. Porque você está bem, você consegue ter uma atenção muito maior para a pessoa, inclusive até em deixar ela melhor do que ela está. Faz todo sentido. Transformador, né, André? Transformador. Exatamente. E essa transformação que eu passei, que foi onde que mexe muito comigo hoje de ajudar as pessoas. Por isso estou fazendo um podcast, fazendo a mentoria, porque muitas pessoas hoje estão sofrendo sem energia, sem disposição, não conseguindo dar atenção para os negócios, não conseguindo fazer bons negócios, ou está acomodado, está limitado. Sim. Às vezes ela tem possibilidade de fazer muito mais negócios, atrair muito mais dinheiro. Com certeza. Casamento, filhos, netos. Às vezes a pessoa está chegando numa idade, conquistou até muito recurso financeiro, aprendeu o jogo de ganhar dinheiro, né? Sim. Só que às vezes o que acontece? Não tem saúde, às vezes, para usufruir, para estar com a família, para estar com os filhos, mas ainda tem tempo de reverter, ainda é possível reverter a situação. Então, eu tenho ajudado muitas pessoas nisso, e esse é um dos motivos de eu estar fazendo a mentoria, de eu ter uma mentoria individual, personalizada, para ajudar a pessoa nessa jornada que eu passei, de cuidar da saúde, de falar o que é os passos que ela tem que fazer, o que é prioridade, o que não é. Igual você falou dos suplementos. Sim. Cara, tem um conjunto de prioridade. Você pode suplementar tudo? Pode. Sim. Só que às vezes eu tenho recurso para isso. Às vezes o meu corpo suporta isso de suplementação. Então, dentro desse estilo de vida, você vai priorizando e aí você vai evoluindo. E aí é um crescimento constante. Você quer que a sua empresa cresça? Cresça você primeiro. Você quer que sua empresa evolua? Evolua você primeiro. É uma consequência. O resultado é consequência, os negócios são consequência, mas de você está bem. Então você, que tem vontade de cuidar da sua saúde integral, que está vivendo hoje sem energia, sem disposição, precisa de uma melhor qualidade de vida para cuidar melhor dos seus negócios, da sua família, dos seus filhos, a mentoria Resgatando 20 Anos de Vida pode ser um caminho para eu poder te ajudar de forma individual, personalizada, a você trilhar essa jornada de construir uma saúde integral de qualidade para que você tenha energia e disposição, melhor performance para cuidar melhor dos negócios. Assim como o Alan vive esse estilo de vida hoje, eu posso ajudar você nessa caminhada. Então, você que nos acompanhou aqui, muito obrigado. Alan, muito obrigado esse papo. Foi muito rico, foi muito bom. Parabéns aí por ter compartilhado seu estilo de vida e seus conhecimentos aqui sobre o suplemento e daquilo que você faz, tá? Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Quando quiser chamar de novo, a gente está aí com certeza, né? Falando um pouco
da importância, né, da suplementação, do exercício físico, da alimentação para o nosso corpo, nossa alma, para o nosso espírito. Legal. Valeu, André. Obrigado, gente. Valeu. Até mais. Obrigado.